Vamos lá. De cenário novo, de fundinho azul. Topíssimo. Vamos orar para a gente poder começar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Agradecemos por essa oportunidade, meu Deus, de estar diante de Ti, diante da Tua presença, nos entregando, Pai, nos rendendo a Ti, buscando, Senhor, o Teu conhecimento, buscando mais de Ti, Pai, buscando entender as Suas operações, o Teu mover no nosso meio, buscando nos capacitar, Senhor, para viver uma vida íntegra, viver uma vida forte e potente diante da Tua palavra, Senhor, mas também nos capacitar para poder exercer melhor a Tua vontade aqui na terra. Entender mais de Ti, Senhor, para que não padeçamos por falta de conhecimento nessa terra. Senhor, abre as nossas mentes, guia, Senhor, o Teu Espírito por dentro de nós, faz o fluir do Teu Espírito no nosso meio, para que nós possamos, Senhor, ter entendimento real da Tua palavra, conhecer a Tua verdade, conhecer a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que é Cristo Jesus, para que possamos mergulhar nele, espiritualmente possamos estar dentro dele, para, Senhor, conhecer o que devemos guardar, conhecer o que é necessário, para que devemos guardar, e guardando, Senhor, podemos permanecer dentro dele, em nome de Cristo Jesus. Seja conosco, Pai, em mais uma aula. Usa a minha boca, o meu flua dentro de mim, Seu Espírito Santo desça sobre mim e permaneça, para que milagres aconteçam, transformações aconteçam, para que o nosso coração seja transbordado pela Tua graça, pela Tua beleza e pela Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela topíssima hoje. Eu me sinto literalmente possuído para falar disso. Eu costumo falar que eu jogo futsal, né? E eu sou goleiro de futsal e para quem está de fora, ser goleiro de futsal é uma loucura. Assim, eu quando estou de fora assistindo outros goleiros de futsal, eu fico pensando assim, gente, que loucura é essa que esse cara faz? Que é muito bolado, muito esquisito. Mas a hora que eu estou vestindo a roupa, Lu, que eu subo o meião, que eu coloco a minha joelheira no lugar, alguma coisa me toma. Sabe? Alguma coisa me toma e eu estou pronto para qualquer coisa. Uhum. Jogo tô com o dedo quebrado, ó. Não melhorou até hoje. Não, só mês que vem. Enfim, continuei jogando, dedo quebrado. Enfim, alguma coisa me toma quando eu me transforma, quando eu calço minha joelheira. E eu tenho notado isso, sabe? Como o Espírito me possui para falar das coisas dele. Não é mérito, sabe? Não é mérito meu. Não quer dizer nada de mim isso. Não quer dizer que eu oro mais do que ninguém, que eu tenho uma vida de santidade maior do que ninguém. Não quer dizer nada. Quer dizer que o Espírito Santo me escolhe, me dá esse privilégio de poder servir dessa forma. E a hora que eu me disponho a fazer, ele se possui, você sabe, se aposta de mim de uma maneira que ele fala através de mim. Vocês são testemunhas disso. Testemunhas não para validar alguma coisa que eu digo, mas testemunhas positivas ou negativas de que algo acontece quando a gente se reúne para poder falar sobre ele. Então, tem sido diferente. E quando eu me dispus a fazer esse discipulado, é justamente com esse intuito de que a gente provoca novos nascimentos. Provoca a gente nova. Né? O chamado do nosso evangelho é nascer de novo. A gente está falando agora um pouco antes que existe um ciclo de novos nascimentos constantes na nossa vida, em todas as nossas áreas. E ninguém ensina a gente o que deve ser feito quando a gente nasce de novo. E agora? Qual que é o próximo passo? Ninguém conta pra gente o que é isso. Uhum. E ter uma mão que apoia nesse sentido, eu acho que é muito valioso. E se eu tivesse essa mão que vocês estão tendo hoje, seria muito valioso para mim. Nós já tivemos aula aqui com mais de 10 pessoas. Hoje nós temos 2 pessoas. E vai ser a melhor aula de todos. Glória a Deus. Todo o conteúdo vai ser dado, tudo que o Espírito Santo quer falar vai ser dito. Que é ele que direciona. É ele que fala o que ele quer. E não sei, um dia talvez as pessoas vão ter a oportunidade de ver, ou não vão ter, ou não eram para que elas ouvissem, para que elas vissem essa aula. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Mas se forem só vocês, que a gente extraia isso de uma maneira real, sabe? Que a gente entenda de verdade o que a gente vai falar hoje. E dentro do que a gente vai falar, várias outras coisas que o Espírito Santo vai introduzir dentro da gente. Que seja vivo, sabe? Que seja real.
que seja saboroso, não seja um fardo, sabe? Mas que seja leve, que seja o nosso prazer. E, de novo, o chamado para servir é um dom, é um presente que o Espírito Santo nos dá, para que a gente possa servir a obra de alguma maneira. E a pior pessoa que a gente pode tratar são pessoas que não foram chamadas para fazer e querem fazer por achar que devem. Então, a gente tem no coração o entendimento de que fomos chamados para servir, vamos servir. Vamos servir porque é uma dádiva, um presente. Compartilhando a tela, hoje vamos falar de dons do Espírito. Por que a gente vai falar dos dons do Espírito, Lu? Porque a gente vem seguindo aquela ordem, né, que a gente estabeleceu aí, e que tem sido, coincidentemente, ou não, mas bem coerente com o que a gente está fazendo. Porque nós falamos no primeiro módulo de algumas coisas, assim, essenciais, básicas do nosso evangelho, né? Começamos bem no âmbito de evangelismo, tá? De ensinar vocês mesmo as boas novas e de dar alicerce para a nossa palavra, que é por que precisamos de salvação, por que Jesus morreu por nós, a salvação, né? Entendendo a salvação e a santificação. O quarto, nós falamos do reino. A gente fecha o primeiro módulo. A gente abre o segundo módulo falando de ministérios. Falando dos 5 ministérios, aula 5. Aula 6, a gente fala do sacerdócio. Do que é uma lição que a gente aprendeu com Arão, com Abraão, com Moisés. Inclui Moisés na aula, né? Nessa história. E o que esses três têm em comum? Essas 3 últimas aulas têm em comum? Porque a gente fala, há uma coerência em se falar de dons, de ministérios e de dons do Espírito, tá? Porque para que a gente consiga entender qual é a completude do corpo. O que o Cristo fala, qual que é o complemento, o que completa, de alguma forma, o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E para isso a gente fala dos 5 ministérios, que é o ministério apostólico, que é o ministério evangelístico, o ministério profético, o ministério pastoral e o ministério de ensino. Ah, são 5 ministérios que completam o corpo de Cristo. E quem dá esses 5 ministérios? Cristo os dá. Em Efésios 4 fala sobre estudando os ministérios, né? Crescendo os ministérios. Lá em Coríntios 12 fala sobre os dons do Espírito. A gente começa a falar de dom do Espírito. Coríntios 12, qual versículo? Versículo 1. 12, 13, 14. Vamos falar de dons do Espírito. Tá? A gente falar de dons do Espírito, a gente precisa entender primeiro o que é o dom. A gente já falou sobre isso, a palavra dom, quando a gente falou de salvação. Né? Não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Tá? A palavra carisma. Quem gosta de curiosidade aí, a palavra carisma, dom. Então, é um presente que Deus dá. Tá? Então, assim, ó, não tem nada a ver com as nossas obras. A gente recebe por presente, por liberalidade do Espírito, né? Por vontade dele. Os ministérios a gente recebe pela vontade de Cristo. Os dons a gente recebe por vontade do Espírito Santo. Sim. Que são 3 pessoas, mas é um só Espírito. A gente já entendeu isso? Como é que se manifesta as 3 pessoas de Deus? 3 pessoas, o Deus em 3 pessoas, na verdade? Não. É o que a gente estava falando naquela aula de salvação, sobre... Vamos voltar lá? A gente estava falando naquela salvação sobre a corpo, a alma e o espírito, né? Lembra? Lembro. Como que Deus se manifesta em 3 pessoas. Corpo, salvação do espírito, salvação do corpo... Vamos lá. Não tem. Eu acho que eu só falei sobre isso. Não, você só falou, mas eu lembrei. No slide. Legal. O que é? O que a gente está falando disso? A gente está falando que
um só espírito, ou seja, um só corpo espiritual, tá bom? Manifestando-se em três almas, ou seja, em três personalidades. Eu tive um pensamento essa semana que eu preciso elaborar e a gente compartilha isso depois. Mas em corpo, ó, mas em alma, né, em personalidade do Pai, em personalidade do Filho, em personalidade do Espírito Santo, mas que são três pessoas. Tá bom? Três pessoas, definindo pessoa como alma, como psique, como raciocínio. Três vontades diferentes, três personalidades diferentes. Mas em um só corpo espiritual, ou seja, em um só espírito. Essa semana eu estava pensando, Lu, sobre a diferença como as pessoas são diferentes, né? Sim. Como personalidades, às vezes, não batem uma com as outras. Todo mundo está certo, mas as personalidades não batem. Como é que eu posso ser uma pessoa que agrada a todo mundo? Aí eu pensei, aí meu pensamento evoluiu assim, ó, quantas personalidades eu precisaria ter para que eu conseguisse agradar, para que eu conseguisse, na verdade, conviver com todo mundo, aceitar todo mundo da mesma maneira? Infinito. Não, Lu, olha a Não? minha resposta. Três personalidades. Se tivesse Hum, três personalidades diferentes, distintas umas das outras, eu conseguiria entender todos. Minha resposta, tá? Não tem nada de comprovado. Mas aham, por que eu cheguei nesse raciocínio? Porque a personalidade do pai do filho. abrange algumas pessoas, abrange um número de pessoas, né? Mas de maneira que às vezes ele se entristece com as pessoas. A personalidade do filho e a personalidade do Espírito Santo, Espírito. que agem em três personalidades de maneiras diferentes, de modo que todos são amados de maneira igual. Se a gente consegue, se Deus consegue amar todos de uma maneira e ele se manifesta em três personalidades, quem sabe se eu tiver três personalidades assim como ele, eu consiga compreender todas as pessoas, sabe? Aceitar todas as pessoas da mesma maneira. Sim. Enfim, a gente fala disso outra hora. Quem sabe a gente evolui Mas mais. faz sentido. Para mim fez muito sentido na hora, sabe? Uhum. Quem sabe é isso que a gente precisa. Três personalidades. Mas falando de novo dos dons, do Espírito, são presentes que o Espírito dá. Assim como são os ministérios, servem para a completude do corpo. Tá? Por exemplo, Paulo fala tanto em Coríntios 12 quanto em Efésios 4, quando ele fala de ministérios e quando ele fala de dons. São para completude do corpo. Assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui Coríntios 12, ele vai falar aqui embaixo, ó. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou do olho? Não sou olho. Não sou do corpo? E não será do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Cada pedaço do corpo tem uma função. Por menor que seja o pedaço do corpo, existem funções para ela. Uhum. Uma pequena célula ou que seja apenas uma informação genética no seu DNA. É muito importante. A gente sabe que um cromossomo que falta na nossa informação genética pode gerar uma pessoa com síndrome de Down. Então, assim, um cromossomo errado, ou não errado, mas um X ou um Y pode nascer, define que nasce um homem ou uma mulher. Sim. Então, por menorzinho que seja a sua função, ou a função no corpo, ela tem uma importância muito grande para a definição das coisas. E a gente não entende muito isso porque nós não estamos inseridos num ambiente que estuda o corpo de uma maneira verdadeira, né? Ou profunda. Mas a gente entende que as células podem causar câncer, um cromossomo define o sexo de alguém, sabe? Enfim, são pequenas coisas no corpo que definem coisas muito grandes. E assim somos nós também no corpo de Cristo. Uhum. E Paulo fala em Efésios que Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos os membros do corpo. E Deus é pai de todos. Então, assim, ó, é Cristo que dá os ministérios. É o Espírito que dá os dons. Mas é um só corpo e é um só Espírito.
que também é um só Espírito, o Espírito do Pai. Então, isso a gente consegue compreender que, apesar de ser Pai, Filho e Espírito, é um só Espírito, e apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, é um só corpo também. Uhum. E nós formamos também um corpo. E como é que a gente, como que a gente pode exercer a nossa função para o corpo? Através dos nossos ministérios, exercendo o nosso ministério, ou seja, como Paulo diz, a vocação em que fomos chamados. Tá? Então, existe uma vocação, ou seja, existe um convite. Você falou isso comigo. Exerça alguma coisa. Entende? Pois é, você ainda teve aquela aula bônus aí. Existe um convite. Lu, a aula bônus é mais ou menos a aula de ministério e a aula de sacerdócio. Aquela aula foi ótima. Então, assim, então a gente exerce isso com os nossos ministérios e com os nossos dons. Existe exercício de ministério sem exercício de dom? Não sei. Não sei. Eu preciso elaborar, preciso pensar isso. Mas como é que eu posso exercer o ministério sem os dons? Vamos conhecer os dons e a gente responde isso. Tá? Vamos lá. Vou lançar de página aqui. Deixa eu só falar um parêntese aqui, que você falou de pergunta. É igual, assim, como que você vai exercer o seu... Se você não tem o dom, o que você vai fazer no ministério? Então, são coisas diferentes, sabe? A Bíblia diferencia os dons do Espírito com o ministério. Eu falei, por exemplo, do dom de profecia, porque existe o profeta, né? Como foi Elias. Sim. Elias falava as coisas e Deus se manifestava em favor. Não vai chover aqui, a minha palavra não vai chover durante 7 anos. E aconteceu que ficou sem chover. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Cai fogo do céu. Enfim, Elias fala e Deus resolve. Mas existem outros que eram revelados por Deus e falavam as coisas. Eram usados como boca de Deus. O primeiro, Elias, era um profeta de ministério profético. Elias, esses outros que eu te dei exemplo, eram de dons proféticos, dons de profecia. Tinham dom de profetizar. Eles recebiam do Espírito e falavam. O profeta falava e o Espírito fazia, entende? Interessa? Tá? É uma linha de raciocínio, Lu. Não é uma regra. Até porque na teologia, quando a gente estabelece regras, a gente cria confusão falando com outra pessoa falando da mesma coisa. Porque são formas de entendimento. Hoje está tendo eu estou expressando para vocês da maneira que eu consigo compreender. Sim. Na verdade, eu consigo compreender de uma forma e expresso para vocês de uma forma que eu acho que vocês vão conseguir entender de uma maneira melhor. Tinha um debate aí na televisão esses dias sobre... Eu até mandei no grupo lá sobre se o castigo do inferno é eterno ou é temporário. Eu vi que você mandou. E, cara, virou uma guerra de ego, assim, porque eu falei tal coisa. Aí o cara começou a rebater o que o cara falou. Porque tal verbo não tal coisa tal assim. Porque no grego, que não tivemos resposta de nada. Ficou uma hora não tivemos nada. Sabe? Ficou uma guerra de ego entre eles para saber quem estava se expondo melhor. Quem estava certo, né? E eu tive uma pergunta simples, assim, ó. O problema era assim: os ímpios vão queimar eternamente ou vai ser transitório? E eu tinha uma pergunta simples para responder, para alguém me responder. Sabe qual que era? Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Um segundo. Desculpa. Então, assim, ó, ninguém me respondeu quem era o ímpio. Para eu responder se o cara vai ficar queimando eternamente ou não, quem é o cara? E a gente tem outras perguntas para se responder aí. Como que alguém vai ficar... Olha para você ver que problemática que a gente não entrou. Como que alguém vai queimar eternamente se ele não vive eternamente? Porque se o cara não crê com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e não confessa com a boca que ele é Senhor de todas as coisas, ele não vive eternamente. Só quem confessa que vai viver eternamente.
Deus amou o Mas mundo isso é de até tal importante. maneira. Mas aí o que vai acontecer, então, com os ímpios? Outra aula, né, Lu? Outra aula. Então anota aí, a gente fala depois que a gente acabar essa. Eu tô te falando que vai ter discipulado nível 2. Eu tô Vai ter, tem falando. que ter. Então, a primeira problemática é essa aqui, ó. Os dons espirituais existem? Como assim? A gente não estava falando de dons espirituais? Existe alguma possibilidade de dons espirituais não existirem? Sim. A teologia existem vertentes para todas as coisas que você imaginar. Inclusive que os dons do Espírito já cessaram, já acabaram. Tá? Com base em que eles falam isso? Com base em 1 Coríntios 13, versículo 8 e 9, aí fala assim, ó. Vou pegar aqui. Tá na mão. 1 Coríntios 13, aí fala assim, ó. Versículo 8 e 9. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte perfeito será aniquilado. Será que essas coisas já aconteceram? O que é perfeito já veio e os dons do Espírito já cessaram? Creio que não. Por duas coisas. Por não ver o que é perfeito se manifestar e também por viver os dons espirituais dia após dia. Tá? Lá em 1 Coríntios 12. Por exemplo, você tá aqui falando que os dons cessaram. Tem, sei lá, falando que tem um limite dos dons, alguma coisa assim? Não. Não. Ah. Fala que eles vão cessar quando vier o que é perfeito. Uhum. Quando Jesus voltar, eu creio que o perfeito é ele e nada Sim. além do perfeito. Quando Jesus voltar, não há necessidade de ter profecias. De ter profecia. Não Uhum. há necessidade de falar em espírito, porque agora todas as nossas falas serão em espírito. Não há E necessidade a gente de. já vai estar vivendo o que a gente está fazendo com o dom agora, né? Não é Isso, isso? exatamente. Não há necessidade de eu ensinar nada, porque o conhecimento já virá até nós. Uhum. A palavra, aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, já vai estar manifesto. Hoje nós Uhum. conhecemos em parte. Ao que eu disse, a gente ensina o que a gente entende, o que a gente recebe, de alguma forma. Mas um dia Uhum. vai vir o que é perfeito. Vai vir a verdade até nós. Então, Glória a Deus. não precisa de que a gente exerça mais do que a gente exerce hoje. Eu não preciso ter dons do Espírito mais para que, se o Espírito já está aqui, né? Sim. Então, eu creio através disso que o dom do Espírito serve para que o corpo seja completo e edificado de alguma maneira. Para que o corpo seja pregado, para que o corpo consiga ter movimento, consiga ter vida através dos dons do Espírito, através dos ministérios. E quando aquele que é a cabeça vier, a gente não precisa mais dar movimento. Uhum. Consegue entender, né? Sim. Lá no 1 Coríntios 12, vai falar assim, ó. Primeiro, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Paulo não fala sobre ignorância de se existe ou não os dons, mas a ignorância de como usar os dons. Uhum. Vós bem sabeis que era gentios levados a ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, os quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, está orientando sobre a diversidade de dons. E que Espírito dá? E que não dá para dizer que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas sem que seja movido pelo Espírito Santo. Uhum. Entende? Sim. E esse mover do Espírito Santo é o mover que recaiu sobre João Batista dentro do Rio Jordão. Quando João Batista olha para Cristo, ele fala assim, ó, ele vê os sinais do Espírito Santo descendo como pombo e permanecendo sobre Jesus, e ele fala, esse é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele manifesta o Cristo, ele confessa o Cristo naquele momento. E não dá para confessar o Cristo se não for tomado pelo Espírito Santo. Mas dias depois, ele fala assim, pergunta para
para Jesus se é ele mesmo o Messias ou você tem que esperar outro? Tomado pelo Espírito, ele confessa, mas de própria boca e de consciência ele nega de alguma forma. Uhum. Entende? Sim. Jesus fala com Simão assim: quem diz os homens que eu sou? Aí ele fala assim: ó, uns falam que você é Elias, uns falam que você é um dos profetas. E vós, quem diz que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: ó, bem-aventurado é você, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne ou o sangue, senão o Pai que está no céu. Não dá para confessar a Cristo sem que seja revelado pelo Espírito do Pai. Ok? Ok. E é possível crescer nos dons? Se o dom é um espírito, se o dom é um presente, como que eu posso aumentar, melhorar esse presente de alguma forma? Aí Paulo fala em 1 Coríntios 14, assim, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procura o dom, procura ter os dons, busca isso de alguma forma. Então, se os dons não estão sendo exercidos, é porque nós não estamos procurando. Porque nós não estamos nos movendo para que os dons sejam exercidos através das nossas vidas. E quanto mais exercer, maior fica? Quanto mais exercer, maior fica. Entendi. Muito bom. Tá. Quais são os dons do Espírito? Primeiro, a palavra está lá em 1 Coríntios 12, tá? Está lá no versículo 4. Não, peraí, está no 12, né? No 12. Vamos lá, olha, que eu estava lendo no 12, esqueci de tocar lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você está falando dos dons do Espírito, que é um Espírito só, e são vários dons. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Fala dos ministérios que é dado pelo Senhor, por Cristo, por Jesus, tá bom? Uhum. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então vamos lá. Os dons são dados pelo Espírito e são 9. São 9 dons do Espírito. Os ministérios é dado por Cristo, pelo Senhor, e são 5 ministérios. E as operações é Deus que dá, é Deus que faz. E de maneiras infinitas. Entende? Quantas são as operações de Deus? Não sei, são infinitas. Os ministérios trabalham de uma forma, dotados de dons espirituais, com a função da completude do corpo. Mas a maneira que Deus opera esses dons, esses ministérios, são infinitas. Uma maior loucura isso. Uma loucura que a gente pode abrir a boca para poder falar ou abrir os nossos ouvidos para poder pensar. Que as operações são infinitas. Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Uhum. É Deus que opera em tudo e em todos, não em quase tudo e em quase todos. Sim. Se a gente pensar da maneira que ele opera, e são tão infinitas operações, como que a gente consegue tentar racionalizar o que é espiritual? É a gente tentando colocar a mentalidade de Deus dentro da nossa mentalidade. É tentando aplicar o nosso limite para ele. Então, assim, muitas vezes a gente olha para dentro de nós e a gente acha que nas nossas vidas a gente exerce Deus exerce, na verdade, as operações dele de uma maneira correta. Mas na vida do outro, a gente tem o hábito de mostrar que não é Deus que está fazendo. É igual o do pecado, né? O pecado do outro é maior que o meu. É isso. Com certeza, muito maior. Então, assim, entender isso é legal. Porque o ministério, eu creio nisso, e eu acredito que o ministério é um só. Apesar de você poder exercer a função em vários ministérios, o seu chamado, a sua vocação para um ministério só. Porque quem é chamado para o ministério de ensino, ensina. Quem tem um chamado para o ministério pastoral, cuida, Lu. Uhum.
protege. Isso é a sua essência. Você não passa a ser uma pessoa cuidadosa, zelosa, protetora. Isso é formação de caráter. Você já é, né? Você se forma assim. Algo te direciona para que você se forme assim. Uhum. Imagina se eu tenho, por exemplo, a formação a mesma habilidade de cuidar de pessoas igual o Thiago tem. Eu tenho. Cada Ainda um bem que tem a eu sua. tenho. Que ele exerce uma parte, eu exerço outra parte. E a gente Uhum. se completa. Não quer dizer que um é maior ou melhor do que o outro, porque a gente se completa. Um precisa do outro, né? Um precisa do outro, exatamente. Uhum. A gente estava na célula e o Felipe, tem um rapaz na célula, o Felipe da Vivi, Ah, aham. estava contando o testemunho dele e tal, tal, tal. Você estava lá no dia que a Vivi contou o testemunho dela no monte, nós falamos de Isaías, né? Sim, e ele também contou do hambúrguer. Isso, Eu, você estava lá também. eu tava. Cara, eu descobri porque eu não sou profeta. Eu Descobri, também, pô. uai, eu falei com ele, fala que vai cair um dinheiro na minha conta. É isso. É isso. Aham. Eu descobri que eu não sou profeta, Thiago, porque se eu tiver o poder de falar e Deus fazer, eu ia me beneficiar, velho. Sim, exatamente. Entendeu? Entendi. Luana, o Felipe é profeta? Demais. Que caso que ele conta? Que ele fala as coisas e as coisas acontecem. Desse sentido, Sim. Thiago. Alguém parou ele na rua, eu estava conversando com alguém e falou assim: que setor que você trabalha? Ele falou no pior setor que tinha lá, que ele nunca ia querer trabalhar. E No ele não outro trabalhava no setor. dia, ele não trabalhava, ele só falou isso aí, eu não sei porquê, não explicou porquê. Mas no outro dia teve uma reconfiguração no trabalho dele e mandaram ele para esse setor. Não, e a Isso moto, é ele outro falando. exemplo. Ele deu vários exemplos. Um dia que ele tava. Não sei, alguém queria que ele fizesse alguma coisa. Ele, não, minha moto quebrou, não sei na onde. Ele passando na rua, a moto quebrou. Foi? No. Cara, e Sério. assim, deu vários exemplos, assim, e são exemplos mínimos, sabe? Mas a maneira que Deus mostra para ele aonde ele exerce autoridade, entendeu? Aonde está o ministério Mas dele? ele já reconheceu isso? Aí hoje já, mas demora um Na tempo. época, né? Demorou. Foi legal, cara, porque Foi muito legal o a testemunho dele, igual eu revelação falando desse, também. a revelação desse ministério para ele, Deus deu para ele como Deus deu para Ezequiel, velho. Sobre ele, arrebatou ele, levou ele para cima do monte, velho. Mandou ele estender a mão e profetizar. Igual Ezequiel, olha, arrepiou. E a Vivi contando a história dela, ela estava em cima do monte orando e ela teve uma visão de um anjo que descia do céu e colocava uma pedra de fogo na boca dela, igual foi com Isaías. Esse da Vivi eu não tava, não. Cara, agora eu tô todo arrepiado. Aí eu abri a palavra e falei, olha essa passagem de Isaías, como é que aconteceu. E eu falei com ela, eu falei no dia que ele contou, eu falei assim, olha pra você ver como é que são os propósitos de Deus. Uniu em casamento, Ezequiel e Isaías. Isso eu lembro que você falou. Ela fez assim, que a chão cai, velho. Mas é operação, velho. Maneira que Deus opera, juntou um casal que tem o mesmo ministério. Tá? Mas e os dons espirituais que esse Muito ministério bom. carrega? Então são outros, os dons espirituais que o ministério carrega. Então vamos lá. Deixa eu ler, que aí vocês vão numerando aqui o dia que eu coloquei. Tá, pode ler. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. E a outro, operação de maravilhas. E a outra, profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. Esse é um dom sensacional, tá? E a outra, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Então, listado aqui, 9 dons do Espírito. Tá bom? Uhum. Passar isso. Palavra de sabedoria. Conhece alguém que tem palavra de sabedoria? E o que abre a boca sai uma palavra de sabedoria tão grande que te coloca no lugar, que te ajusta de volta, que às vezes conversou com você, te deu meia hora de papo, o cara te impacta de um jeito. Você conhece alguém assim, Lu? Você.
Tati. Tati também. O nome absurdo que ela tem. De palavra de sabedoria. Sim. A alguns é dada palavra de conhecimento. Assim, Thales. tem gente que não tem nem o que falar. Tem gente que, assim, tá tudo tão óbvio na cara dela, ela nunca enxerga. Aí alguém para, senta e fala assim, olha, o cara, nossa, caiu a ficha. Uhum. Nos é dada a palavra de conhecimento. Você conhece gente que tem mais fé do que outros? Sim. Eu conheço também. Mais fé do que eu, inclusive. Eu também. Não é que eu tenho tanta fé, eu nem sei se eu tenho tanta fé assim. Eu Eu também sou um fico cara... me questionando isso às vezes. Pois é, eu sou um cara que... Eu sou racional demais. Uhum. Eu já percebi que as coisas, que a movimentação do Espírito Santo é irracional. Sim. Ele move do jeito que ele quiser. Jesus fala assim, ó, lá em João 3:8. O vento sopra onde quer. Você escuta o som, mas não sabe nem de onde que vem nem para onde que vai. Assim é como são nascidos do Espírito. Então, eu já parei de me surpreender com umas coisas. Me surpreendo toda hora. Toda hora eu me surpreendo. Mas dentro de mim. Aí eu fico observando e falando assim, nossa, Jesus é doido mesmo, né, velho? Maluco. Semana passada eu tava com um problema danado aí e tal. Quinta-feira, quarta-feira, Deus coloca no meu coração um nome de um cara e eu mando uma mensagem para ele à noite. Ele quer conversar comigo. Quinta-feira a gente marca, eu encontro com ele. E ele me conta a minha história. Ele me conta a minha história. Uhum. Ao contrário. E a hora que eu aconselhei ele, eu me aconselhei. E voltei com os meus problemas resolvidos. Você consegue entender isso? Consigo. Maluquice. Eu não consigo entender, mas eu aceito. Falei, cara, foi lindo. O que você falou agora é surpreendente. Por exemplo, olha só, por que eu acho que o Thales é do conhecimento? É dentro de todas as vezes que eu converso com ele, algo vem e me esclarece e eu começo a enxergar da maneira que eu já era, estava exatamente o que ele falou, estava na cara. No seu caso, Tico, é um caso diferente. A gente foi unido em ministério. É. Eu estou discipulando o meu futuro pastor. Glória a Deus. Já te falei isso mais de uma vez. Esse discipulado existe por causa de você. Ó. Tá chique, hein? Ele precisa discipular o Tico. Glória a E Deus. através do Tico, eu falei, vamos abrir para mais gente. Porque o Tico está dentro da minha casa, Lu. Você está na célula da Tati, de forma indireta, a gente está super ligado. Sim. Mas a gente não tem aquela proximidade de saber a sua necessidade. Deus conectou a gente antes de se batizar. Sim. E a gente falar e a gente foi se conhecendo. E assim, todo mundo. Você, o João, a Gabi, e vários outros, sabe? Tanto que é gratificante para mim. Mas se isso começou, foi por causa do Tico. Foi por causa do Tico, né? Guiados, nós somos unidos para poder exercer o mesmo mistério, mano. Entende? Mas não, tô cada dia mais compreendendo. Mas é o que você está falando. Eu vejo que quando você fala o que, né, não só isso, mas o tanto de coisa que eu começo a ver que eu não estava enxergando. E as Thales sabe tudo da minha vida, né, velho? Sabe tudo. Então a gente conversa. Pior que sabe até demais, sabe? Caixinha de segredos. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar não, né, Thales? Pula, tá gravando. Uai, gente, agora eu tô curiosa. Não fala não, eu já sei o que é. Não fala não, pelo amor de Deus. Ah, não, agora eu quero saber. Guarda aí, a gente fala daqui a pouco. Depois. Então tá. Dom de cura, gente. Todo mundo sabe. Quem tem dom de cura, né? Geralmente, me perdoe, mas geralmente é alguém que faz um escândalo quando exerce o dom de cura. Geralmente tem um culto cheio, um mover espiritual muito grande, porque aí, olha para vocês, não é assim que a gente enxerga. Porque aí tem um mover espiritual tão grande que o Espírito Santo toma ele começa a curar. Sim. Só que Jesus, quando curava, Lô, Jesus, quando fazia as maravilhas dele, ele se retirava dos lugares. Sim, Ele falava assim, não conta para ninguém. Sabe o que Jesus fazia? Quando Jesus multiplicou os pães, ele viu que as pessoas vinham adorar ele e ele subiu para o monte, vazou fora. Quando ele acordou no outro dia, já estava longe, em outra cidade.
Aí o povo vai até ele e fala assim, não, vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram daqui, atrás de quem multiplicou os pães. Milagres, não quer eu. Sim. E assim, eu aprendo muito com isso. Porque, cara, você tem uma coisa que eu aprendi na vida, e bom que essa aula tá gravada, que eu nunca esqueça disso. É que através de mim não há nada sendo feito. Ó, por mim não tem nada sendo feito. Por você. É através, né? Lu, me perguntaram assim, como é que você vai discipular alguém? Tipo assim, o que você sabe para você poder discipular alguém? Não tem nada. Mas eu aprendo, menos eu sei. Mas da mesma maneira que Deus me move e me usa para poder direcionar um ministério desse tamanho que a gente tem hoje, que para mim é enorme, ele me usa para poder direcionar as coisas, para concluir as coisas que ele me direciona a fazer. Glória a Deus. E a gente tem visto os frutos com os nossos olhos. Pô, PhD em teologia, porque eu tenho todo conhecimento. Não, porque se eu tivesse o conhecimento, talvez, se eu fosse super capacitado tecnicamente ou preparado academicamente, a gente não veria o mover do Espírito Santo em cima de mim. Veria o conhecimento do Tade sendo praticado. O pastor falou ontem que Deus levanta os improváveis, né? É os improváveis. Por isso mesmo, para a gente ter certeza do mover do Espírito. É isso. É isso. Operação de Maravilhas. Aí, chovendo molhado, né, gente? A gente vê tanta coisa chovendo molhado. Profecia. Quem nunca recebeu uma profecia boa, né? E também quem nunca recebeu uma profetada bem dada. Não. Cara, culpa nossa, mano. Eu tô falando, só tem oferta que tem demanda. Você acha que os caras, ó, estratégia dos neopentecostal picareta. Modus operandi. Eu tô falando que todos são picareta, não. Dos que são picareta, qual que é o modo operandi do cara? O cara te manda uma notícia sensacionalista, é marketing puro. Manda na sua... Olha, recebi um panfletinho na minha casa aqui que era manual, beleza? Todos os problemas da vida o cara resolve. Atrás do panfletinho tinha uma foto dele com a esposa, vestida de judeu, com aquelas roupas de judeu, abraçado com a mulher. Ele tinha um bigode top, assim, super confiável, sabe? Bigode mesmo. Esse cara Chama no WhatsApp que eu vou te ajudar. Óbvio que eu chamei no WhatsApp, né? Claro. Do jeito que ele tava. E claro que eu vou chamar no WhatsApp. Eu quero ver como é que é isso. E o cara quer, para resolver todos os meus problemas, eu preciso ir no culto, meio-dia, tal dia da semana, tal. Ou no de meio-dia, ou no de 1, ou no de 2, ou no de 6, ou no de 7, ou no de 9. Porque culto tem, filho. E a hora que você tá lá dentro, mano, os caras te passam cerol. Os caras te fazem dar as cuecas, se você tiver. Você tomara que você não tenha, mas se tiver... E é assim, esse é o modo que os caras te levam para dentro do ambiente para poder te mover, entendeu? Porque, Lu, você fala comigo, tá, mas por que o cara profetiza? Por que o cara cura? Por que o cara tem palavra de sabedoria? Por que ele tem dom do Espírito se ele não é sincero nas coisas? Porque os dons, Lu, são sem arrependimento. É um presente. Traz depois que ele te dá um dom. Então, os dons são irrevogáveis. Depois que você recebe um dom do Espírito, ele não sai de você. Eu achei que, por exemplo, igual você falou assim, se a pessoa não é sincera, tipo, se a pessoa, né, não tá em santidade, por exemplo, que o dom não saía. Ó, se precisar de sinceridade e de santidade, o dom nem vem. Entendi. É um presente, né? Que a gente é hipócrita pra que a gente caramba. merece. E tem dons que não se manifestam. Tem. Mas lembra que um dom é como a salvação. Sim. Lembra que a salvação é dom? Uhum. E se não for necessário que nós sejamos dignos e santos para receber, a gente nunca recebe. Sim. Dons são presentes. E assim como a salvação é um dom, todos são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Deus não vai se arrepender de te dar nada, ele sabe o seu coração. Enfim, outras respostas seria, porque o diabo também revela tudo, né? Sabe de todas as coisas. Ele pode te dar tudo o que você precisa que vai te afastar de Deus. Ele pode te pegar na mentira. Então, assim, entra um dom aqui, ó, que é esse dom de discernimento de espíritos. Que eu aprendi que esse dom, Lu, é um dom que você começa a entender em que espírito alguém se refere a você ou em que espírito alguém faz alguma coisa. Por exemplo, nós estamos chamados para uma mesa, tá?
uma eterna ceia. A gente se assenta na mesa de Jesus. Mas você não se senta na mesa de quem você confia. Você não se senta na mesa de quem você tem comunhão. Quantas pessoas já sentaram na sua mesa que você não tem comunhão nenhuma? Mas ainda estão na sua mesa. E você consegue entender em quais são as intenções daquela pessoa de estar ali. Ou as intenções daquela pessoa de se relacionar com você. Acontece assim comigo, Lu. Profeta começa a dar profecia, caramba. Direto. Meu coração gela. Gela. E eu começo a perceber as abordagens genéricas, sabe? Tipo assim, tem uma mulher chorando. Eu vi isso, meus próprios olhos, a terra de comer. Tem uma mulher chorando, tá orando e tá chorando, na beira do altar. Aí a gente fala aquela assim, mulher, você tá orando para Deus e pedindo assim, Deus, fala comigo. Pô, lógico que eu tô orando para Deus falar comigo. Vou falar sozinho. Todo mundo ora assim, uai. Claro. Eu, hein? Aí ele vira pro outro cara que tá chorando e fala assim, o cara tá chorando, o cara tá parrudão, grandão. Olha no olho dele e fala assim, meu irmão, tá difícil, né? Não, tô chorando porque Tô tá chorando de fácil. alegria. Tô chorando de quê? Se tivesse fácil, eu tava aqui. Tava lá no meu lugar, você mandou vir pra frente, tava ruim. Aham, Aí você começa a perceber essas coisas, sabe? sim. Lu, você quer enganar o povo? Deixa eu te ensinar. Na hora que estiver orando, alguém estiver orando, você abre os olhos. Aí começa a falar assim, toca na vida sentimental das pessoas. Meia dúzia vai fazer assim com o rosto. Ó. Confirmar, balançar a cabeça. Toca na vida financeira, outros meia dúzia vai balançar a cabeça. Toca na saúde, alguém vai confirmar. Que sempre tem alguém precisando daquilo ali. Na hora da oração, era aquele... você ora de olho aberto, pega um dia. Eu intercedo muito, eu fico muito por fora do circo. É lindo, maravilhoso. Você fala, cara, abre a boca aqui, eu saio até com as cuecas. Menina, eu nunca tinha pensado nesse, mas é isso mesmo. É nisso que o cara te pega. Claro que é. É porque você tá lá de olho fechado, chorando, a pessoa vai falar e você vai. E a gente Você se manifesta de uma maneira. O cara te observa. E a gente faz automático quando concorda assim, de olho fechado. Claro. E quando o cara concorda com tudo? Aí a gente pega nenhuma delas. Eu fico só assim. Ai, Mas é isso, cara. eu tô com torcicolo, foi amor. E eu creio nisso, sabe? As pessoas se movem nisso, de certa maneira. Aconteceu um episódio que eu fiquei eu fiquei muito feliz. Gente, eu fiquei feliz demais. Até estranho falar que eu fiquei feliz, mas eu fiquei muito animado, porque destravam umas coisas na minha cabeça que são absurdas. Nossa próxima aula a gente vai entrar para falar de mundo espiritual. Aí eu nem vou pôr no Hotmart, porque quem perder não vai ver. Daqui 2 meses. E, gente, vai ser a maior destrava da vida de vocês. Vai ser o maior ganho espiritual que vocês vão ter na vida, é entender como que o mundo espiritual operacionaliza, como é que a gente move o mundo espiritual. É lindo, é lindo. Você vai entender, Luana, que todos os problemas da sua vida são espirituais. E você vai aprender a lutar contra todos os problemas da sua vida, seja de saúde, financeiro, Aleluia. Estou precisando aprender mesmo. O financeiro é o mais simples de todos. É o mais simples de todos, sabe? Enfim, nós vamos falar disso outra hora. Não, já quero segunda que vem, já. Sensacional, sensacional. E... esqueci que eu ia falar sobre isso. Que o povo pega a gente quando a gente concorda. Que você estava falando no desenvolvimento do espírito, que é onde o pessoal... Tinha falado de mundo espiritual... Enfim, não, você parou em desenvolvimento... Isso, lembrei. Eu tenho um tio, galera. Tio mesmo, irmão do meu pai. A gente foi em novembro para São Paulo para o aniversário do meu pai, final de novembro e tal. Eu encontrei com ele lá. Meu tio fazia trabalhos espirituais. Ele é espírita. Ele é macumbeiro, assim, na gente. E ele parou com isso. Você tem ele tem um discernimento grande do mundo espiritual. E essas pessoas têm um discernimento muito forte. Sim. Muito forte. Muito mesmo. E ele me contando só que ele foi na igreja de um cara, marcou uma reunião com um pastorzão lá de São Paulo, que tem mais de 100 igrejas. 100 igrejas.
Esse cara chamou ele para poder conversar, tava esse cara, meu tio, o pastor e o segurança dele, e ele falando sobre culto de libertação espiritual, convidando meu tio para participar. Porque meu tio exerce uma função espiritual que ele chama de esponja. O que, que é? Se alguém passa do lado dele com um espírito ruim, ele consegue absorver aquilo. Ele é uma esponja, então ele fica na porta, as pessoas passam, ele absorve aquilo ali, só os piores, ele fica te passando mal, ele vira o olho, ele, enfim, contando histórias terríveis lá. Diz que isso é péssimo, eu já ouvi falar disso. Para pessoa. É péssimo para ele, tá doido? Mas depois passa. Meu tio confrontou esse pastor assim: o que você mesmo faz? Não, ele falou assim: o que você mesmo faz com a sua? O cara achou estranho, levou meu tio para o escritório dele sem os segurança. Gente, meu tio, ele não tem minuto para mentir para mim. E outra, eu vejo verdade nele. Sim. Falou, filho, falei com ele falou assim, aí me levou lá dentro e falou comigo assim: como é que você sabe? Porque eu sou saravá. Só que o saravá não me dá dinheiro, e aqui eu ganho muito dinheiro. Meu tio ensinou ele, falou, filho, faz o seguinte: cava um buraquinho, enterra seu saravá. Antes do culto, você bate cabeça, pede permissão para ele. Na hora do culto, você explora. Chocada. Da igreja, envolvido no espiritismo, que tem o saravá, eu não sei muito bem o que é isso. E esse saravá é uma entidade que vai, ou é uma operação que vai ajudar ele a poder expulsar demônios menores de outras pessoas. Mas o povo lá achando que é Deus. Hã? E o povo lá achando que é Deus. Maravilhoso. 100 igrejas no Brasil? 100. Gente, tô horrorizada. Mas não é legal saber disso? Muito. Você tá doido? Aí, TV, né? Aí seu tio não fez, não? Não, não sei. Aí eu não rendi. Não finalizei a história, mas era esse ponto que eu queria saber, que quis me contar. E assim, cara, é muito legal saber disso, porque a gente começa a entender que o dom do Espírito é real, que o ministério é real, que o Espírito operacionaliza do jeito que ele quer, mas que tem gente que navega, que opera às margens do que é certo. São os marginais do Espírito, já pensou nisso? Que lindo. Marginais de espírito. Marginais do Espírito. Eu estou usando essa expressão porque eles operam às margens, né? Sim. Por fora do esquema aí, uma loucura, velho. Eu acho lindo, sabe, começar a enxergar essas coisas. Não é lindo que o cara faça isso, óbvio que não. Mas é empoderado quando a gente entende isso, a gente começa a observar essas coisas também. E o melhor é quando você começa a observar e entender, né? Porque... Mas é legal, Thiago, sabe por quê? Agora, eu duvido, depois dessa aula, se tiver um culto de libertação espiritual na igreja X, você vai lá entregar a cabeça. Vou lá morrer, entregar dinheiro, baixar a cabeça. Cara, duvido que você exato, não vai. Não vou mais. É por isso que o povo ficava orando na cabeça da gente até a gente cair. Você bota a mão na cabeça, dá um socão nele. É isso. Eu vou achar aqui onde que eu anotei. Fala sobre... Quer ver? Deixa eu abrir. 1 Timóteo. Não tá bom, tá? Não esquenta, não. Pô, o Timóteo dá pausa dele depois, né? 1 Timóteo? 1 Timóteo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2. Tô com o computador aberto aqui, tá mais fácil. Qual que é o versículo? 7 e 8. Aqui ele fala sobre por que orar de mão levantada. Segundo Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6.
Olha aqui, ó, 2 Timóteo 1:5, vou lá. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Lóide e tua mãe Eunice, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre alguém e despertou o dom de Deus que estava sobre aquele cara. Por que se ora com as mãos impostas? Para transferência de unção, para transferência de dons. Para que o dom seja despertado. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amor é espírito, temor é espírito, moderação é espírito? É espírito. A gente vai falar disso depois. Discernimento de espírito, variedade de línguas, a gente sabe. Ou a gente sabe orar em línguas, não sabe? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. E interpretação do dom de línguas. Todo mundo conhece alguém que ora em línguas? Você ora em línguas? Eu? É. Não. Então é o seguinte, ó. Muita gente associa o batismo no Espírito Santo com orar em línguas. A gente já conversou sobre isso, você lembra? Mas o que você falou, que quando a pessoa, por exemplo, ora em línguas, ela não tá, tipo, que as pessoas não entendem, mas ela entende. Aí que ela tá só santificando. Não sei se a palavra é santificando. O seu próprio espírito, né? Isso, mas que, assim, aí quando você, por exemplo, eu não lembro o que você usou o exemplo, mas assim, quando você, tipo, dá uma palavra de amor para a pessoa, isso também é um dom do Espírito, mas que você tá transferindo para mais pessoas, não é só você. Pega a visão aí, ó. Olha, são 9 dons do Espírito. Não é só a variedade de línguas. Variedade de línguas é um dos dons do Espírito. Uhum. Tem outro que se manifesta. Entende? Sim. São vários outros dons do Espírito. Um desses é que não dá para... Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente abre a boca para falar de Jesus é Senhor, a gente já está sendo guiado pelo Espírito. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Isso. Exatamente. Terceiro slide, simplicidade dos dons. Gente, a gente precisa entender primeiro que dom é uma parceria com Deus. Ninguém exerce o dom sozinho. Mas é uma parceria. A gente trabalha em comunhão com esses dons. Tá? Esses dons são para que a obra dele seja manifesta. E ele faz a obra dele através da gente. Então, ele exerce, é como se ele estivesse capacitando uma ferramenta para poder trabalhar na obra dele. Vocês entendem isso? Sim. Tá? E é simples a manifestação disso. É simples. Tem muita gente, deixa eu voltar de slide, tem muita gente que fala assim, ó. A gente falou, por exemplo, do dom de cura e tal, que vira um movimento, né? Vira um mover. Muita gente que só ora em línguas, depois que tem um culto, que tem um louvor cabuloso, que já chorou, que tá todo mundo em espírito, aí ele se sente movido a poder orar em línguas. Geralmente é assim, a gente só começa a orar em línguas quando... Mas, cara, a gente pode orar em línguas a hora que quiser. Você tem um dom de línguas, cara. Se você tem um dom de línguas, você fala, ora em línguas aí agora, sentado, olhando pra minha cara. Entendi. Porque o dom de línguas é um presente seu, para que você possa ter a qualquer momento. Não tem tipo assim, uma hora certa. Não tem uma hora certa, Lu, sabe por quê? Porque senão você não está orando, você não está movido pelo espírito, você está movido pela emoção da música. Entendi. Pelo sentimento que aquela pregação te trouxe. O dom, ele é racional, ele não é emocional. Você não se move nos dons de maneira emocional. Então, a gente acha que todo mundo que ora em língua sabe orar em línguas, tá? Se eu quiser orar em línguas agora, eu consigo orar em línguas, não tem problema nisso. Mas a gente acha que para orar, a gente tem vergonha, porque a gente acha que quando a gente está num culto movimentado, a gente ora em línguas, tá tudo certo. Quando a gente está aqui em casa parado, a gente orar em línguas, é coisa da minha cabeça. Entende? Entendo. É um dom espiritual, é um presente que Deus te deu, é uma habilidade. Se você tem um dom, por exemplo, fala um dom que você tem, Lu, você trabalha com o quê? Em clínica de estética. Uma coisa que você faz bem feito, Lu, falar, eu tenho um dom disso.
Uma coisa que eu faço bem feito, comunicar com as pessoas, que eu fico lidando com gente o tempo todo. E o que você precisa para você conseguir comunicar com as pessoas, para você poder exercer seu dom? É necessário que haja um mover ou alguma coisa, uma inspiração, um aquecimento? Se você não aquecer... Eu chego lá e converso e pronto. Aí, também. Porque eu confirmo a agenda, né? E toda hora tem um cliente lá. Eu faço... É assim que a gente exerce dons. Uhum. Não, se eu estiver sentadinho aqui, Deus me tocar à distância e falar comigo, senhor Thales, a Luana está com problema de saúde. Ministra sobre ela que eu vou curar ela. Uhum. Eu não preciso provocar um culto, um louvor, uma oração, falar assim, Luana, eu que vos digo, eu que sou o Senhor teu Deus. Não, Lu. É natural, né? O testemunho do Rodolfo Abrantes, ele conta uma coisa muito legal. E chega uma das irmãzinhas do coque nele, que estava rodando nos mantos lá, e chega para ele e fala assim, meu irmão, o Senhor Jesus está curando um câncer no seu estômago. Só para você saber que ele é bom, que ele te ama, que ele tem um propósito na sua vida. Quando impactou ele, foi com toda a naturalidade do mundo. Uhum. Não foi aquele show todo para falar. Precisa de um show, sabe? Quando você tem um dom, o Espírito exerce isso a hora que ele quer, da maneira que ele quer. Não é necessário que seja Pode ser? Sim. Pode não ser também, tá tudo certo. Entendi. Sabe, gente? Tem um dom do Espírito que é o dom da fé. Às vezes você está sentado no Uber ou dentro do ônibus com alguém, uma palavra de fé ou uma palavra de sabedoria que você vai dar, você vai exercer um dom do Espírito Santo em você. Vai alcançar a vida de alguém. Pulou de paz. Peraí, deixa eu terminar de anotar, volta aí. Variedade de línguas e interpretação. Tá, pode passar. Beleza. Simplicidade dos dons. Falando lá de 1 Samuel 3. Nós estamos com horário avançado, eu vou explicar a história para vocês. Samuel, profeta, filho de Ana, foi consagrado a Deus. Então, assim, ele foi consagrado, quando ele nasceu, ela entregou ele para ser criado com os profetas. Tá? Ser criado com os levitas, para exercer a obra de Deus. Porque tudo que a criança, quando nasce, e ela tem um determinado tempo de idade, a gente leva na igreja para apresentar a Deus. Sim. Quando a gente consagra as coisas, a gente dá as coisas. Tudo que a gente consagra é de quem a gente consagrou. Sim. Eu tenho alguma coisa, eu consagro ela a Luana, então é da Luana. Eu consagrar a Deus, eu preciso dar a Deus. Se eu consagro meu carro a Deus, eu tenho que chegar lá e entregar na mão do sacerdote ungido. Toma, meu carro, eu consagrei esse carro a Deus, o carro vai para a obra. Como a Ana fez com o filho dela, Samuel. Quando a gente apresenta o carro a Deus, a gente oferece esse carro como a gente, na verdade, traz o Espírito para a gente, né? Assim, a gente pede proteção, a gente pede que aquilo seja cuidado por Deus de alguma forma. A gente mostra, né? A gente apresenta isso diante de Deus. Deus, olha aqui, meu filho, cuida dele. É um símbolo, né? Um sinal. Sim. Então, Samuel estava lá na escolinha dos profetas e ele estava deitado e ele ouviu alguém chamar ele. Ele achou que era o cara lá. Aí ele levantou correndo e foi lá atrás de Eli. Falei, Eli, você me chamou? Ele falou, não, filho, vai deitar, não te chamei, não. Aí eu vi essa história com a minha irmã esses dias, que eu baixei o aplicativo da Bíblia para crianças. É muito legal, que é ilustrativo. Legal, a gente deu esses dias. Então foi assim. Samuel, ele levantou de novo, foi lá no Eli, que era o chefe dele, falou assim, fala, Eli. Não, filho, não te chama não, vai deitar. Aí chamou de novo 3 vezes, ele levantou e foi lá, Eli, o que aconteceu? Você tá me chamando? Meu filho, deixa eu dormir, não fui eu não. Já falei com você, tribulado, cão. Porque Samuel não tinha discernimento de entender que era Deus falando com ele. Que é Deus. Mas Eli tinha discernimento. E depois ele falou. Assim, essa voz que chamar de novo, responde. Eis aqui, Deus. Fala, Senhor, eu tô aqui. Ouve. Porque como o Samuel não tinha, ele foi orientado para que exercesse essa interação com Deus. Então, quando Deus chamou de novo Samuel falou, fala, Senhor, teu servo ouve. Porque é necessário, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, quando o Espírito te convida para te dar uma vocação ou um dom espiritual, que a gente interaja com isso. Deus, quando chama Samuel, o Samuel interage, fala assim, o seu servo ouve. Eu tô imaginando a cena. Você tá de balacama, Thiago. Você tá vendo? Olha, amor.
Tá coberto. Deus provoca uma interação e Samuel interage com ele. Vocês entendem isso? Uhum. E o que a gente precisa para poder mover nos dons proféticos? Simplesmente movendo. Andando com quem se move. Com prática e Com andando. prática. Sabe, Samuel tinha ali, ensinou ele a se interagir. Sabe? E a gente precisa praticar isso. Sentindo o sopro no coração, sentindo aquele chamado, mesmo que pequenininho. Tiago, faz isso. Vai lá e faz, cara. Tiago, Uhum. faz isso. Vai lá e fala. Tiago, vai e faz, velho. Se move, sabe? Dê lugar para o Espírito Santo, deixar ele fazer. Entenda o que ele está fazendo. Porque Samuel, em primeiro momento, ele não sabia ouvir a voz de Deus, que era audível como a voz de homem. Mas rapidinho, ele era a boca de Deus para o mundo. Entendo. Movendo e andando com quem se move no Espírito. Aqueles momentos, né? Que se pega, você tá tipo assim, eu deveria fazer isso, mas muitas vezes você se retrai, você se... Com medo, vergonha, por resistência. A gente fica assim, às vezes isso já aconteceu até comigo lá no serviço mesmo. Às vezes dá vontade de falar alguma coisa, mas aí a gente fica assim, não, a pessoa não vai entender. Cara, fala, sabe? Se move no Espírito, porque só isso que a gente precisa, se entregar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Sim. Sexta-feira mesmo eu estava muito inquieto. Por quê? Eu achei que eu tinha que fazer mais. Aí ficava assim, não, vai fazer isso, vai lá, vai aqui e tal. E eu tô assim, agora eu não sei se eu fico... Sabe? É isso, cara. Mas é assim, ó. É a mesma maneira do que a gente está fazendo aqui, nosso discipulado. São pessoas, né? Uns mais maduros do que os outros. E apoiando-se uns nos outros, andando juntos, a gente vai se apoiando a crescer. Entende? E da mesma maneira, quando você trabalha com uma pessoa que sabe muito da sua área, a quantidade de coisas que você aprende. Você quer ficar perto dela para ela te ensinar tudo. É isso. É isso. Também é assim com as coisas de Deus, sabe? Sim. A gente se move no espiritual. Como é que eu faço para ter revelação? Uma mulher tem, cara, anda com quem tem revelação, velho. Pra ver o que a mulher faz, ver qual que é a vida dela, ver como é que ela planta igual. Sabe? Porque a gente não colhe as coisas, a gente não planta as coisas na terra pelo tanto que a gente conhece de agricultura. Ninguém já plantou alguma coisa na vida, Luana? Eu já, uns feijão. Mas o feijão nasceu? Aquelas experiências, né? Que Nasceu, né, Luana? Você não conseguia enrolar um feijão no algodão molhado. Pô. Mas só que ele não brotou direito. Ele brodeu coisinha, mas ele não vingou, não. É isso. Mas assim, ó, a gente não faz isso porque a gente conhece muito de agricultura. A gente faz isso porque a gente sabe que as leis da natureza já estão implantadas. Uhum. A gente plantar, vai nascer. Plantou, caiu em terra fértil. Ele vai germinar, vai morrer, vai germinar, vai criar raiz e vai nascer. É fato. Uhum. Então é a mesma certeza que a gente precisa ter sobre os dons do Espírito, sobre os nossos ministérios, sobre Deus, sobre a nossa vida com Ele. Que já está tudo estabelecido. Se o Espírito Santo te deu um dom, é porque ele já sabe quem você é, já sabe o que você vai fazer com ele. Uhum. Então, assim, da mesma maneira que você não entende, mas faz sobre plantação, e assim com tantas outras áreas, não entenda, mas faça. Não deixe de fazer, não deixe de se mover nos dons do Espírito. Porque só assim os dons vão ser aperfeiçoados. Vocês entendem? Sim. Resumir, chegou a hora de perder o medo e aceitar e fazer. Chico, é assunto para a próxima aula, mas eu vou te falar. Não vos dê espírito de medo. Todos nós que temos medo estamos sendo influenciados por um espírito que chama espírito de medo. Tá repreendido em nome de Jesus. A gente precisa... Eu tenho... Nem sempre.
É medo, Mas- vergonha. Fechou? Fechou. Vamos fechar a aula, então, a gente para de gravar. Peraí.